Em geral, temos muito interesse em descobrir uma maneira de viver harmonicamente, sem demasia de conflitos, sem a esterilidade da moderna existência. Mas se não compreendermos a existência, nossa vida, não encontraremos nenhuma saída de nossa confusão, de nossas angústias, das tribulações que afligem o homem. É esta a primeira coisa que temos de considerar, esse fato. Temos de encarar o fato objetivamente. Assim como olhamos o fato que é aquela palmeira, temos de olhá-lo. Olhar uma árvore é fácil, porque a árvore nenhuma interferência tem em nossa vida. Podemos olhar uma nuvem formosa, cheia de vida, de esplendor, de extraordinária vitalidade, porque ela nenhuma significação tem em nossa vida diária. Podemos observar a luz refletida na água e lhe apreciar a beleza, a animação. Isso também nada significa em nosso cotidiano viver. Podemos ler todos os livros sagrados de nosso povo e citá-los interminavelmente. E também isso nada exprime em nossa existência. E para compreender a árvore, a nuvem, os reflexos luminosos na água, devemos olhar. E para olharmos, precisamos ter a mente vazia. Não sei se já olhou uma flor, não indiferentemente de passagem, se alguma vez observou uma flor. Observar uma flor é tão importante como observar você mesmo. Porque quando observamos uma flor, começamos a aprender a observar. Ao observar uma flor, a maioria das pessoas inclui na observação o dar nome. Dizem que é uma rosa, uma violeta, uma primavera. E dessa maneira, já não estão observando. A verbalização do fato é uma distração que nos afasta do fato. Mas o observar exige uma mente capaz de estar quieta, de não verbalizar, de observar sem opinião e nem julgamento. E é esta uma das coisas mais difíceis. Observar não verbalmente uma coisa objetiva. Experimente daí do seu lugar, olhar para aquela palmeira, ou escutar o que está dizendo o orador, objetivamente, pondo à margem suas opiniões, suas ideias, a reputação do orador e etc., sem verbalizar. Verá, se a experimentar, que precisa estar com a mente um tanto quieta. Do contrário, não pode ver. Se olho para aquela palmeira pensando em outras coisas, não posso apreciar a beleza, a serenidade, as características, a totalidade da árvore. E para a observação total de qualquer coisa, a mente deve estar de todo vazia. É difícil a observação exterior, porém mais difícil ainda é observar a estrutura social, as influências ambientes, sua própria mentalidade como parte da sociedade. Observar requer uma enorme atenção. É o que vamos aprender durante essas palestras. Aprender e não adquirir conhecimentos. Há uma enorme diferença entre aprender e adquirir conhecimento. A aquisição de conhecimento é um ato mecânico. Os computadores, os cérebros eletrônicos, estão cheios de ciência. Essas máquinas são alimentadas de ciência e, como nós, desde a infância, fomos alimentados de conhecimentos. Conhecimento é não só o que se aprende dos livros, mas é também experiência e memória. Uma coisa é adquirir conhecimento. Em certas circunstâncias, é ele necessário. Coisa, porém, bem diversa é o aprender. Porque no momento em que a pessoa diz que aprendeu algo, isso já se tornou conhecimento. Mas a mente que está a aprender infinitamente, só essa tem a possibilidade de efetuar a necessária transformação de si própria. Vamos, pois, aprender, o orador e vocês, aprender a respeito de nós mesmos.
Não viemos munidos de conhecimento para adquirir mais conhecimento sobre nós. Isso é relativamente fácil, mas aprender acerca de si próprio é uma coisa muito diferente. Porque conhecimento é uma coisa que se adquire, se acrescenta por meio da experiência, das reações, de influências, dores e sofrimentos de toda a ordem. Quando observa você mesmo ou a sociedade, com esse conhecimento adquirido, há desfiguração. Não há liberdade para observar e, portanto, aprender. Acho que, mais do que tudo, importa compreender, nessa primeira palestra, o que significa olhar aprendendo. Olhar não significa apenas fazer uso dos olhos, mas também dos ouvidos. Quer dizer, escutar com os ouvidos. Provavelmente, a maioria das pessoas nunca escuta. Também o escutar exige atenção, e não concentração. Simples atenção para escutar o crocitar dos corvos, o cício da aragem, os rumores da grande cidade, o distante bramir do mar, e escutar o que o orador está dizendo. Escutá-lo sem interpretar, sem traduzir, sem dizer, já ouvi ele dizer isso o ano passado, quando eu estive aqui. Porque quando se está aprendendo no escutar, podem-se receber todas as mensagens provenientes de nossa própria mente, todas as sugestões relativas à nossa própria existência. Sem escutar, não há aprender. Temos de aprender acerca de nós mesmos e aprender de maneira nova a respeito da sociedade. Como indivíduo, você tem o dever de promover uma enorme transformação no mundo. Dever porque você é parte integrante dessa sociedade, porque participa no imenso sofrer do homem, seus esforços, lutas, dores e ansiedades. Tem essa obrigação. E se não a compreender, se com ela não entrar diretamente em contato, auscultar sua estrutura e mecanismo, tudo o que fizer, pode percorrer todos os templos, recorrer a todos os gurus, todos os mestres e todos os livros sagrados do mundo. Será sem significação, porque tudo isso são meras fugas à realidade. Temos, pois, de compreender esta existência, essa vida, as nossas relações com a sociedade. Não só temos de compreender nossas mútuas relações, nossas relações sociais, mas ainda de transformá-las radicalmente. É nossa obrigação. Mas não parecemos perceber o quanto isso é urgente. Ficamos esperando que os políticos, ou alguma filosofia, ou algo de misterioso venha operar uma transformação em nós mesmos. Não há outra solução senão essa, de que vocês se tornem conscientes dessa imensa responsabilidade que te cabe como ente humano, de modo que possa aprender tudo que a ela se refere, sem recorrer a prévios conhecimentos. E o aprender requer liberdade, pois do contrário ficaremos repetindo a mesma coisa indefinitivamente. Não se pode aprender a rinça. Deve saber que há enorme confusão, aflição e sofrimento no mundo e que o homem de nossos dias, não soube dar a isso a devida solução. Assim sendo, apela-se para o passado. Considera-se necessário retroceder 5 ou 7 mil anos para ressuscitar aquele passado e restaurar o sentimento religioso. E por esse caminho, igualmente, nada se resolve. Não há solução mediante o tempo. O tempo poderá tornar a vida mais aprazível, mais confortável, mas conforto e prazer não são soluções positivas para a vida. Tampouco se encontra a solução por meio de reformas. Não há solução no frequentar o templo, no ler qualquer livro sagrado. É necessário que o indivíduo compreenda quanto é sério tudo isso, que sejam abandonadas todas aquelas futilidades e nos coloquemos frente a frente com os fatos.
nossa vida cotidiana, nossa existência brutal, ansiosa, insegura e cruel, com seus prazeres e entretenimentos, para vermos se, como entes humanos que vivemos há 2 milhões de anos, poderemos operar uma radical transformação em nós mesmos e, portanto, na estrutura da sociedade.